Você provavelmente viu milhões de pessoas comentando a eliminação do Brasil. Uns ficaram revoltados, outros disseram que nunca mais assistiriam futebol. Alguns passaram horas procurando culpados: o técnico, o juiz, um jogador específico, a preparação, a sorte. Mas existe uma pergunta que quase ninguém fez: por que uma derrota mexe tanto com a gente? Não apenas no futebol, na vida. Porque perder uma promoção dói, perder um relacionamento dói, ver alguém conquistar aquilo que você queria dói. A eliminação da seleção foi apenas um espelho de algo muito maior. Ela revelou como nossa mente reage quando a realidade não corresponde às expectativas. E talvez seja justamente aí que esteja uma das habilidades mais importantes para construir uma vida extraordinária: saber perder. Não porque perder seja bom, mas porque ninguém vence para sempre. Todos admiram os campeões. Poucos estudam a forma como eles lidam com suas derrotas. E essa diferença muda tudo. Existe uma tendência natural do cérebro chamada aversão à perda. Diversos estudos em psicologia comportamental mostram que perder provoca um impacto emocional maior do que ganhar, proporciona prazer. Em outras palavras, perder R$100 dói mais do que ganhar R$100 alegra. Nosso cérebro foi moldado para perceber perdas como ameaças. Durante milhares de anos, isso aumentava nossas chances de sobrevivência. Hoje, porém, esse mesmo mecanismo faz muita gente transformar pequenos fracassos em tragédias pessoais. É por isso que uma derrota esportiva parece muito maior do que realmente é. Ela ativa emoções profundas: frustração, raiva, vergonha, impotência. E quando não sabemos lidar com essas emoções, começamos a procurar culpados. Porque culpar alguém alivia temporariamente a dor, mas não resolve absolutamente nada. Existe outro fenômeno interessante. Quando torcemos por um time ou por uma seleção, parte da nossa identidade se mistura com aquilo. Quando o time vence, sentimos que vencemos. Quando perde, sentimos que perdemos, mesmo sem entrar em campo. É curioso, 90 minutos de futebol conseguem alterar completamente o humor de milhões de pessoas. Não porque o resultado muda suas vidas, mas porque a mente interpreta aquilo como algo pessoal. É exatamente o mesmo mecanismo que acontece quando alguém recebe uma crítica no trabalho. Ou quando um projeto não dá certo. A pessoa deixa de pensar: meu projeto falhou, e começa a acreditar: eu fracassei. Percebe a diferença? Uma coisa aconteceu, a outra virou identidade. E identidade é muito mais difícil de reconstruir. Michael Jordan já disse que errou milhares de arremessos, que perdeu centenas de jogos, que diversas vezes recebeu a bola decisiva e falhou. E concluiu dizendo: é por isso que eu tive sucesso. Essa frase parece contraditória, mas não é. Porque quem nunca perde também nunca aprende. O problema não é a derrota. O problema é transformar uma derrota em definição permanente de quem você é. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Muita gente lê essa frase como uma mensagem de motivação. Mas ela pode ser interpretada de maneira muito prática. Toda derrota contém informação. Toda. Ela mostra onde faltou preparo, onde houve excesso de confiança, onde existe espaço para evolução. A pergunta nunca deveria ser: quem foi o culpado? Mas sim: o que isso pode ensinar? Enquanto a primeira pergunta alimenta o ego, a segunda alimenta o crescimento. Observe grandes atletas. Quando perdem uma final, eles sofrem. Claro que sofrem. A diferença é que o sofrimento não vira residência, vira combustível. Eles assistem novamente aos erros, treinam novamente, ajustam detalhes, voltam mais fortes. Quem permanece preso na derrota continua vivendo o mesmo jogo para sempre. Quem aprende com ela já começou a vencer o próximo. Isso vale para qualquer área da vida. Uma empresa fecha, um relacionamento termina, um concurso não acontece, uma oportunidade escapa. A pergunta continua sendo a mesma: você vai transformar isso em identidade ou em aprendizado? Porque existe uma enorme diferença entre dizer "eu perdi" e dizer "eu sou um perdedor". A primeira frase descreve um acontecimento. A segunda cria uma prisão mental. A neurociência mostra que nosso cérebro muda conforme repetimos pensamentos. Quanto mais repetimos determinada narrativa, mais forte ela fica. Se depois de toda derrota você diz "eu nunca consigo", "não nasci para isso", "nada dá certo para mim", você está fortalecendo exatamente essa rede neural. Mas também pode fazer o contrário. Pode perguntar: o que ainda preciso aprender? O que posso fazer diferente? O que essa situação está tentando me mostrar? Essas perguntas mudam completamente o funcionamento da mente.
Porque direcionam a atenção para soluções. E onde a atenção permanece, o cérebro começa a trabalhar. Existe uma cena comum depois de qualquer grande derrota. Pessoas discutindo, brigando, tentando provar quem estava certo. Enquanto isso, os verdadeiros vencedores normalmente já começaram o próximo treinamento. Essa talvez seja a maior diferença. Os amadores vivem olhando para trás. Os profissionais voltam a olhar para frente muito mais rápido, não porque esquecem, mas porque entendem que o passado não pode mais ser alterado. A única coisa que ainda pode ser construída é o futuro. Talvez o Brasil volte mais forte, talvez não. O esporte é imprevisível, mas existe algo que depende exclusivamente de você. Como você reage quando a vida diz não? Porque esse momento chega para todo mundo. A pergunta nunca será se você vai perder. A pergunta é, quem você se torna depois de perder? Uma pessoa mais amarga, mais ressentida, mais conformada ou mais preparada? No fim das contas, saber perder não significa gostar da derrota. Significa não permitir que ela decida o restante da sua história. Os maiores vencedores da história colecionaram fracassos. A diferença é que eles nunca colecionaram desculpas. Eles entendiam algo simples. A derrota é um acontecimento, não um destino. E talvez essa eliminação tenha servido para lembrar exatamente isso. Nem sempre controlamos o resultado, mas sempre podemos controlar a resposta. E é essa resposta que molda quem nos tornamos. Porque perder um jogo pode doer por alguns dias, mas aprender a perder pode mudar uma vida inteira. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários apenas uma frase. Toda derrota pode ensinar. Quero saber quantas pessoas decidiram transformar seus fracassos em aprendizado. Se você gosta de conteúdos que unem neurociência, desenvolvimento pessoal, filosofia e acontecimentos do mundo para compreender melhor a mente humana, inscreva-se no canal, porque aqui cada história é apenas o ponto de partida. O verdadeiro assunto sempre será a transformação da mente.